No século XIX, mais precisamente em 1862, um pedagogo francês fez as suas malas e durante 6 semanas viajou para visitar em torno de 20 cidades na França, começando por Lyon, percorrendo 3.345 quilômetros. O seu objetivo definitivamente não era lazer, não era uma viagem de diversão, mas sim um trabalho sério, um trabalho dedicado, tendo presidido em torno de 50 reuniões e estando em contato com pequenos grupos familiares até grandes audiências de centenas de pessoas. Os seus discursos foram compilados em uma publicação que retratou a ascensão de um pensamento novo daquele tempo, uma ciência filosófica com implicações morais chamada Espiritismo. O pedagogo francês era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas o divulgador espírita era Allan Kardec, o codinome usado para o seu trabalho em frente ao espiritismo. O objetivo das viagens de Kardec era dar instruções onde estas fossem necessárias e nos instruirmos, isso segundo o próprio Kardec relata em suas anotações. Mas também é possível destacar dessa obra a representatividade que aquele senhor tinha perante as pessoas que começavam a encontrar respostas às suas perguntas mais profundas sobre a vida, a morte e os fenômenos espirituais que ocorriam em toda a Europa naqueles tempos. Hoje, nós vamos falar sobre esse francês que transformou o pensamento humano sobre a realidade espiritual. E vamos também refletir sobre como as viagens feitas em 1862 deixaram marcas até hoje presentes em nossa sociedade. Eu sou o Júlio Sena e nesta live do Mês Espírita Mundial nós vamos falar sobre a viagem espírita de 1862. E claro que eu não vou falar sozinho, temos pessoas aqui que conhecem o Espiritismo, que leram esta obra e que vão poder compartilhar suas ideias, suas reflexões, suas percepções sobre esse trabalho incrível feito por Allan Kardec. Eu vou apresentar cada pessoa dizendo o seu nome e a instituição e fazendo uma pergunta fatídica. O que mais te marcou nessa obra de Kardec? Vou começar com ele, Edelso da Silva Júnior, que é representante da Aliança Espírita Evangélica. Seja bem-vindo, Edelso. Obrigado pelo convite na participação de mais um evento tão importante aí para relembrarmos as questões relacionadas à história do codificador. Estamos aqui também com ele, o Manuel Portásio, da FEESP. Seja muito bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. Obrigado a todos pela acolhida. E estamos aqui também para conversar um pouco sobre esse codificador, esse sábio que codificou a doutrina dos espíritos. Representando a Concafras, estamos com a Marivaine Ferreira Dias. Seja muito bem-vinda, Marivaine. Obrigada, Júlio. Para nós é uma alegria muito grande participarmos desse mês espírita mundial e nesta obra maravilhosa de Allan Kardec, neste relato, nos chamou muita atenção o desafio de Kardec, ele sair ali de Paris e percorrer toda a França, ainda chegando em outro ano, ele ainda chega até a Bélgica, Antuérpia, né, e Bruxelas. Então, a gente vê que, para mim, é um desafio muito grande, porque nos contagia essa trajetória, essas impressões, né, de Allan Kardec. Para nós, ela é realmente uma maravilha, é um oásis de conhecimento e de perspectivas para o movimento espírita até hoje. Muito bem, e para fechar o nosso time, estamos com Milton Medran Moreira, representando a CEPA, Associação Espírita Internacional. Milton, também vou querer ouvir o que mais te marcou nessa obra e depois volto com o Edelso e com o Manuel também.
Ok, Júlio, muito obrigado. Eu fico imensamente feliz em estar aqui com companheiros de outras instituições espíritas. Temos muito em comum, evidentemente, e temos, acima de tudo, em comum o trabalho de Allan Kardec. Fico imensamente orgulhoso e feliz em estar sob sua coordenação, Júlio. Você que é um comunicador brilhante e que certamente vai nos conduzir muito bem nesse bate-papo. Muito obrigado. Agradeço, Milton. Agora volto com o Edelso, e aí, respostas breves. O que mais te marcou nessa obra de Kardec, Edelso? Olha, a gente, analisando a viagem de Kardec, ou analisando as viagens de Allan Kardec, nós vamos encontrar aí uma pessoa extremamente alinhada com aquilo que a humanidade estava necessitando no momento, né? Então, nós entendemos o Espiritismo como uma construção socioespiritual que não começa com Allan Kardec, né? Pelo fato de ser um conhecimento revelado, vai vindo de tempos em tempos, até chegar o momento em que encontra ali as grandes revelações, elas encontram no trabalho do Kardec o braço, né, a mão encarnada daquele que foi o espírito ligado aí ao espírito da verdade, ou espírito verdade, como algumas pessoas dizem, para descer à Terra e trazer um pouquinho do muito que a espiritualidade ainda tem para nos oferecer. E é impressionante o fato de que ele entendeu que todo movimento humano, né, todo movimento de acolhimento da humanidade, ela precisa de comunicação. Ela precisa que todas as pessoas conheçam. E como ninguém vive só, né, todos nós estamos envolvidos por família, por amigos, por ambiente profissional e ambiente religioso, o Kardec encontra nessas viagens, ou melhor, as comunidades espíritas encontram nessa presença de Kardec a presença daquele que desceu à Terra para nos trazer ali a conhecida terceira revelação, logicamente, dentro de um contexto histórico importante, não esquecendo de que o Espiritismo, como terceira revelação, não é a única, né? Não foi a única e nem provavelmente não será a última, nós não sabemos disso ainda, mas que para a época, inclusive para os dias de hoje, o maior aspecto, dentro desse aspecto espiritual, o maior processo de revelação espiritual que a humanidade poderia receber. E o mais importante, né, o acolhimento que ele encontrou nessa família espírita, demonstrando toda a sua atenção e todo o seu carinho para que a proliferação dessas comunidades encontrassem em Kardec o apoio que ela precisava. Muito bom, Edelso. Obrigado pelas suas considerações. Vamos ouvir aqui brevemente o Manuel também. O que mais te marcou nessa obra de Kardec, Manuel? E a gente já vai entrar aqui em outros temas bem interessantes para falar sobre o livro. O que marca é a própria figura de Kardec, né? Ele que foi um sábio na antiguidade, um druida, e volta numa condição de um espírito muito elevado, como inclusive revela Humberto de Campos na obra Cartas e Crônicas, naquele capítulo Kardec e Napoleão, ele relata, não é, a forma como esse espírito chega dos altiplanos celestes para o nosso plano aqui, para conversar, para talvez chamar a atenção de Napoleão sobre a sua conduta na Terra. Ele tinha encarnado com uma missão muito importante, mas ele repetia, digamos, comportamentos do passado, né? Kardec aqui mostra como deve ser o verdadeiro espírita, né? Com amor à doutrina, com humildade, uma humildade fantástica. Ele chega nesses lugares para visitar, trata todos como irmãos, não se coloca aqui como um superior, como
o líder da doutrina. Não, ele trata todos por igual, ele se coloca na condição de aprendiz, ele vai dizer isso nos seus discursos. Então, isso é admirável no codificador. Não foi por outra razão que ele foi escolhido, né, por Jesus para ser o codificador da doutrina espírita. Então, ele mostra esse grande amor pela doutrina, ele mostra que ele estava, assim, cumprindo, não é, com a sua missão em todos os sentidos, não só no sentido de revelar a doutrina dos espíritos, codificar, mas também acompanhar o desenvolvimento e o progresso do espiritismo naquela época. Ele fala isso num dos discursos, não é? Que já sentia que o progresso era muito grande entre os grupos espíritas, no caso, espalhados pelo interior da França, não é? Ali em Lyon, que foi a sua terra natal, de onde ele recebeu o primeiro convite para fazer essas visitas, para observar como é que estava se desenvolvendo a prática espírita naquela região, depois em Bordeaux, e, enfim, como a nossa irmã lembrou também, na Bélgica, quiçá na Suíça, os países francófonos, ele acompanhou de perto e, enfim, fez tudo aquilo que era necessário para que a doutrina depois caminhasse por si mesma, que os dirigentes espíritas pudessem dar seguimento ao seu próprio trabalho e ao desenvolvimento doutrinário necessário, principalmente a prática. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nas conclusões, ele também ele já vai antecipando algumas coisas sobre as próprias categorias de espíritas, não é? Que ele divide em 3 partes, o espiritismo. A primeira parte era da curiosidade, foi como ele chegou mesmo aos fenômenos, não é? E depois a filosofia, o estudo da doutrina, que era aquilo que estava acontecendo, e em seguida a própria prática e as consequências, não é, de tudo aquilo. Então, realmente esse livro nos dá bem uma noção da grandiosidade do trabalho de Allan Kardec, que ele assumiu pessoalmente, não é? Veja que ele elaborou toda a Revista Espírita, todos os livros da codificação e outros livros complementares, assumindo, portanto, aquela responsabilidade. Ele sabia que aquilo tinha que ser feito por ele mesmo e ele não delegou a ninguém. Então, nós temos que também assumir as nossas tarefas sempre com muita alegria, com bom ânimo, como dizia Jesus, e propagar essa doutrina maravilhosa que, como disse Leon Denis, luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Maravilha, Manuel, obrigado pelas suas considerações. E agora, para fechar essa rodada introdutória, Milton, compartilha com a gente suas primeiras impressões, o que mais te marcou nessa obra de Kardec? Olha, Júlio, essa obra ela me marca especialmente pela determinação desse francês extraordinário que faz essa viagem buscando os seus companheiros, orientá-los e receber deles orientação. Essa determinação de Allan Kardec, essa crença, isso é o que me parece que está mais fortemente presente na obra. A sua crença irrenunciável num futuro para a humanidade, baseado esse futuro num novo paradigma que tem como centro o espírito e como ferramenta a caridade. Talvez essa seja a palavra que ele mais utiliza em toda a sua obra, a palavra caridade. E se nós formos decodificar essa palavra caridade para a linguagem de hoje, eu não teria a menor dificuldade em classificar isso que ele chama de caridade, como humanismo espiritualista.
ele vivia aquela época pós-Idade Média, pós-Iluminismo, que ocorreram um século antes, e ele se utiliza de todos os grandes valores que o Iluminismo prega para essa nova humanidade. Ele chama isso de caridade, mas dá a essa palavra, que era utilizada, evidentemente, mais pela religião do que pelo mundo laico, ele dá a essa palavra, a essa expressão, um elastério imenso. E eu não teria dúvida, como disse, em classificar isso como humanismo espiritualista, porque ele avança no pensamento humano, ele traz conceitos novos que só seriam reconhecidos mais tarde pelo mundo, chamado mundo civilizado, pelo mundo ocidental, naturalmente, e mais notadamente. Então, é essa determinação, essa visão de futuro que me impressiona fortemente nesses relatos, nos seus discursos, enfim, no relato todo dessa extraordinária viagem que Kardec faz no ano de 1862. Muito obrigado, Milton. E só pela introdução que a gente já trouxe aqui, pelo relato de cada uma dessas pessoas, todos nós aqui espíritas, que tivemos contato com a viagem de um francês que em 1862 resolveu passar por diversas cidades da França. Já dá para sentir um pouco da potência, da qualidade desse trabalho e também da profundidade dos ensinamentos que este livro, essa obra contém. Bom, queria começar trazendo um ponto que até ele foi comentado brevemente agora pelo Manuel, que é um discurso de Kardec nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Ele reforça uma distinção entre 3 tipos de espíritas, sendo que um desses tipos são as pessoas ligadas aos fenômenos das manifestações simplesmente, apenas isso, sem tirar nenhuma consequência moral dos fenômenos. Depois, ele passa para um tipo de espírita, uma categoria que percebe o lado moral, mas usa isso para aplicar ao outro e não a si mesmos. E tem um terceiro tipo, que aí sim aceita para si as consequências da doutrina, pratica, ou pelo menos se esforça por praticar a moral que o Espiritismo traz. E a reflexão que a gente pode desenvolver aqui é a seguinte: 160 anos depois, como o movimento espírita atual no Brasil se assemelha ao daquela época que Kardec proferia esses discursos? Qual que é a sua opinião sobre isso, Edelcio? Logicamente, nós vivemos culturas diferentes, né? Quando você fala da chegada do Espiritismo no Brasil em relação a tudo que aconteceu na França. Então, de forma muito breve, eu queria, até me perdoe, mas na minha condição de historiador, a minha cabeça ela funciona desse jeito. Contextualizar algumas coisas justamente que ocorreram nesse período Rivail-Kardec na França, porque a Europa do século XIX, ela era o quê? Ela era o modelo que foi delineado pelas suas revoluções, né? Então, elas foram desenhando um modelo político, econômico, cultural, que foi aumentando aí esses ingredientes desse bolo. Então, 4 eventos foram muito importantes, inclusive um mencionado aí pelo nosso companheiro da CEPA, que é a questão do iluminismo. Mas nós precisamos entender que a construção do clima para o Kardec, ela começa ali já no Renascimento Cultural, que começa na Itália, século XIV, aí parte para o iluminismo do século XVII, Revolução Francesa no século XVIII, positivismo de Augusto Comte no século XIX, e esses 4 eventos, eles formatam aí a Europa do século XIX e até uma parte da Europa que ainda existe hoje. Então, veja que o renascimento cultural ele tira o homem daquela posição inferior de um simples figurante de um sistema baseado no poder divino e recupera ali o protagonismo humano, né? A gente vai perceber que a igreja dominante, com papel condutor, ela passa, e orientador da humanidade, ela já não tem mais essa hegemonia. O iluminismo inaugura aquela era da racionalidade,
implementando ali política econômica, deixando claro que a razão é a norteadora dos destinos do homem na Terra. Revolução Francesa, que utilizou das premissas iluministas, enfatizando a importância das liberdades individuais, e isso foi uma questão extremamente importante para o Kardec poder desenvolver o seu projeto, o seu trabalho. Então, essa time-lapse aí que eu coloquei é só para a gente poder dar uma contextualizada e entender que o papel do Kardec, né, o trabalho dele, que caracteriza o trabalho de um espírito superior, de grande relevância para a humanidade, ele acaba permeando principalmente esses conceitos morais que são extremamente importantes para o espírito. Se nós entendermos o espiritismo como uma revelação do mundo superior, nós vamos entendê-lo dentro desse seu aspecto científico, sim, filosófico, sim, esse tripé que traz as famosas consequências de ordem moral que o aspecto religioso acabou adotando, né? Então, essa divisão que ele mesmo apresenta no Livro dos Espíritos e menciona nas suas viagens, demonstra que ele é uma pessoa perfeitamente alinhada ali à psicologia humana. O Kardec ele era um visionário, né? E aí a gente começa a avaliar esses fenômenos espirituais e a gente vai ver que do ritual que desperta mais a atenção, ele passa para as questões dos compromissos interiores, né? Então, obviamente que o aspecto religioso do espiritismo ele destoa dessa coisa da religião como proposta de dominação de massa, né? Ou seja, um bom negócio para os irresponsáveis, e ele parte para um grau mais elevado, que é a da praticidade, da aplicabilidade, né? E aí nós vamos ver o Kardec trazendo essa questão da moral da doutrina espírita, que não é novidade para ninguém. Esses conceitos morais, eles estão de grande relevância, eles estão aí inseridos em vários conceitos filosóficos, em várias culturas, né? E a moral que o Espiritismo adota é a moral do Cristo, né? A moral de Jesus. Mas veja bem, quantos anos de ensinamentos cristãos nós temos, né? O que a humanidade fez até agora, né? Com a proposta do Kardec, a gente vai ver uma elasticidade, um plano de ação melhor elaborado e melhor absorvido por Kardec e depois, com o tempo, por aquelas pessoas que conseguiram penetrar no seu pensamento, né? Logicamente que isso não é fácil. E aí nós partimos para algumas pessoas, para alguns pensamentos dentro do próprio Espiritismo, que é uma doutrina de autoconhecimento, que nos remete ali à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde promove o incentivo do autoconhecimento, que não é uma proposta de primeira instância de Santo Agostinho, né? Ele foi adotado por Santo Agostinho, mas é uma proposta aristotélica. E o Santo Agostinho, como um grande estudioso de Aristóteles, traz isso para a doutrina espírita. E aí a gente sai da ignorância, e aí a tão falada reforma íntima começa a ser propagada pelo movimento, e isso especificamente no Brasil, tá? Quando você equipa com tudo que é necessário uma pessoa para se entender e compreender as suas capacidades de mudança. Portanto, 160 anos depois dessas considerações de Kardec sobre a importância da transformação moral, nós temos que entender que os curiosos do fenômeno mediúnico continuam paquerando o movimento espírita. Quantos simpatizantes que veem a necessidade da mudança, mas ela é muito bonita nos outros, né? Quantos que se decidiram, por iniciativa própria ou por convite da casa espírita que frequenta, aderir a um programa de estudo e prática espírita, onde você vai ver não só a questão fenomênica, filosófica, mas principalmente aquele aspecto da transformação. Nós sabemos que é uma decisão que ela requer um certo grau de maturidade de cada pessoa, porque é uma decisão extremamente difícil e importante. Muito bom, Edelso. Obrigado pelas suas considerações. Realmente elas trouxeram aí uma visão histórica muito importante para nós sobre esse livro e também sobre o que nós estamos vivenciando hoje. E aí eu quero trazer uma segunda pergunta e vou direcionar ela para o Manuel, que é a seguinte: ao longo dessa obra, desse livro, Manuel, uma das falas mais recorrentes de Kardec tratava das estratégias
que os detratores do espiritismo se utilizavam para desmoralizar aquela obra, né? Ali o espiritismo estava surgindo ainda e já tinham seus detratores. E isso acontecia, segundo Kardec, através de pequenas disputas, divergências, cisões, eram como as ervas daninhas que minavam esses grupos espíritas, só que tem um porém, que isso muitas vezes vinha dentro dos próprios grupos espíritas e se tornava até uma espécie de um calcanhar de Aquiles desses grupos e da propagação dessas ideias. De que maneira você vê que isso ainda está presente entre os espíritas, entre o movimento espírita? Se está presente ou não? Qual que é a sua percepção sobre isso, Manuel? Olha, Júlio, claro, nós somos seres humanos ainda extremamente imperfeitos e com as nossas imperfeições nós atuamos nas mais diversas áreas, não é, da sociedade e mesmo no ambiente religioso. Nós estamos num aprendizado, como o próprio Kardec diz, ele estava também aprendendo ainda, né? Ele foi para levar algumas instruções, mas, ao mesmo tempo, aprender com digamos, os praticantes da doutrina espírita na época, né? Os dirigentes desses grupos, os médiuns, de modo que isso cabe a todos nós. Por isso que o Espírito da Verdade disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, essa instrução, o conhecimento, vai nos revelando a nós mesmos. Eu acho que um dos grandes papéis da doutrina espírita é esse, nos revelar a nós mesmos, porque através disso, dessa colocação que fez o nosso irmão agora aí sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos, não é? A questão do autoconhecimento, nós começamos a entender, através do Espiritismo, o verdadeiro sentido da vida e o nosso papel. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a responsabilidade do espírita dentro da doutrina? O Emmanuel, no livro Estude e Viva, se não me falha a memória, disse que a única caridade, que é o tema que Kardec mais desenvolveu aqui nesse livro, a maior caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação, mas que saibamos divulgar a doutrina, não é? Corretamente, com pureza. Muitas vezes a gente vê mesmo irmãos nossos fazerem interpretações dos princípios espíritas que não são, assim, não estão bem de acordo com o entendimento, por exemplo, de um Herculano Pires, que Emmanuel intitulou o metro que melhor mediu Kardec, né? Então ele deve ser uma referência para nós, mas a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. E nós precisamos saber usar essa liberdade e sabermos conviver fraternalmente, o que às vezes não acontece, mesmo em grupos espíritas. Às vezes há divergências, aquele que acha que sabe mais que o outro, e então isso é normal em todos os grupos humanos. E eu penso que o que nós precisamos realmente, não é nos fiarmos em Jesus, ele que é o nosso guia e modelo, e veio à Terra para ser, para todos nós, o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos fazer um trabalho com os nossos potenciais divinos, de modo a sermos realmente humildes, compreendermos que não sabemos tudo, que eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei, nós dois sabemos coisas que muitos outros não sabem, e muitos outros sabem coisas que nós dois não sabemos. Então,
nós temos que estar sempre atentos, aprendendo com tudo, com as experiências da vida, e procurarmos vamos dizer, buscar essa convivência fraterna, de respeito mútuo, e estarmos apoiando uns aos outros, ajudando uns aos outros na execução do trabalho. E foi isso que Kardec demonstrou aqui, foi o que ele foi fazer, né? Ajudar aqueles grupos iniciantes e, ao mesmo tempo, ver como eles trabalhavam, porque ele estava ali na condição do codificador, ele estava, digamos, trazendo a teoria, mas a prática ele foi buscar, ele foi entender como é que aquilo estava funcionando, não é? Com base também nos próprios livros da codificação que ele lançou. Então, eu acho que é um trabalho que todos nós podemos fazer, todos nós, se nos mantivermos humildes, fraternos, vamos fazer um melhor trabalho, porque juntos, não é, trabalhamos melhor. Muito boas suas colocações, Manuel. Até porque ela já conecta com a próxima pergunta. Eu quero direcionar ela para a Marivaine, ouvir um pouco ela sobre esse assunto, que é o seguinte: no livro, um pouco mais adiante, tem algumas instruções que Kardec dá mediante perguntas que ele recebeu. E tem uma questão muito curiosa ali. Perguntam para Kardec se não seria interessante existir uma senha para que os espíritas se reconhecessem. Ele dá a sua resposta, situa os espíritas como pessoas comuns, não haveria essa necessidade, não é uma sociedade secreta, mas Kardec responde o que poderia ser uma senha compreendida no mundo inteiro, que é a caridade. E aí eu queria ouvir de você, Marivaine, de que maneira essa palavra, que ela é tão simples, mas ela é tão profunda ao mesmo tempo, ela encontra vazão nas nossas ações atuais, como movimento espírita, como espíritas e como seres humanos. Então, era o 5º ano do advento do Espiritismo. Era o 5º ano, esse ano que Kardec empreendeu a sua grande viagem de 1862. E ele não mais teria só opinião através das cartas. Como bem o Manuel se referiu, ele foi no loco, foi na prática verificar. E nós vemos que chamou muito a atenção dele esse aspecto da fraternidade, do amor, do sentimento verdadeiro de determinados grupos espíritas que já criados e edificados ali nos princípios espíritas, codificados ali nas obras espíritas, já o Livro dos Espíritos e as outras ali. E ele, então, isso tudo para ele chama atenção, e ele fala que não precisaria nem mais perceber os outros aspectos do espiritismo, porque o espiritismo moral já por si só já falava muito forte naquele momento como resultado do progresso do espiritismo na França, que ali ele foi, a França, nem estava se falando ainda dos outros países e como que hoje, como que ele vê isso no plano espiritual, o Brasil e os outros países ainda, o crescimento do avanço do espiritismo no mundo, não é? E essa virtude é uma bandeira que, primeiro, nas suas impressões, na obra mesmo, nesse opúsculo de 1862, ele fala que todo espírita deveria colocar na sua residência. Fora da caridade não há salvação. E em suas reuniões também, nos locais das suas reuniões, fora da caridade não há salvação. Porque ela é a bandeira, é a eterna âncora de salvação em todos os mundos, não só na Terra, em todos os mundos. E ela também é a que marca a distinção entre essas rivalidades de casas de irmãos, como o Manuel também citou. Fazemos parte de um grupo ainda imperfeito,
vai ocorrer cisão, inimizade, ciúme, melindres, mas que a doutrina espírita é muito maior, ela tem que se sobrepor a tudo isso, colocando essa bandeira da caridade acima de tudo, porque a caridade realmente não tem senha, como Kardec falou, mas é a obra grandiosa de caridade, ela por si só vai falar. Então, no caso, por que os irmãos ainda infelizes, inferiores, desejam? A divisão dos grupos, e lá ele viu muito isso claramente e trouxe essa impressão como uma diretriz para nós. Os espíritos ainda desejam, os espíritos aborrecidos da luz desejam a cisão. E é muitas das vezes que Kardec disse lá, vou silenciar. Ele silenciou diante dos detratores, foi um método que os espíritos mesmo falaram, silencia que isso vai passar, porque vai servir como até mesmo uma força maior para que o espiritismo se expanda. E realmente isso ele constatou lá, nessas suas visitas, que realmente a bandeira da caridade é muito mais forte. Então, ela será medida, a casa espírita, ela será medida pela sua obra de caridade, de amor, de sustentação, de fundamentação que ela pratica e exercita para com o outro. E nós vemos que, em relação que Kardec ele vai visitar os espíritas e encontra crianças, né? Crianças já criadas junto com os avós, os pais, vendo a realidade espiritual, e que já crescendo com essa filosofia, com essa doutrina maravilhosa, com essa formação. E que nós vemos hoje que nós temos um contexto que hoje nós temos os espíritas, que estamos caminhando muito mais para o aprofundamento, como o Edelcio disse, em relação à nossa transformação moral. Hoje nós já não são mais os fenômenos que nos estão batendo claramente à porta, embora que eles existam como os aspectos filosóficos, mas o aspecto da transformação moral, porque, como nos diz o Evangelho, nós estamos vivendo o século da indiferença moral. Então, essa palavra caridade, ela é muito forte e ela vem trazer para nós uma grande certeza de que nós precisamos praticar o bem, porque Kardec disse na sua viagem aí, uma impressão que ele teve, é que os espíritas deveriam se unir, mas não bastavam que se unissem apenas, mas união e a prática do bem. Exatamente, ótimas colocações, Marivaine, obrigado. E é interessante a gente observar como o caminho dessa nossa conversa, ele nos traz para essa pergunta que eu quero direcionar agora ao Milton, porque a gente trouxe aí um contexto histórico com o Edelcio, o Manuel fez os seus comentários também sobre aquelas cisões, as disputas, o que acontecia e pode acontecer no movimento espírita. Vem a Marivaine com a questão da caridade. E agora, Milton, para a gente fechar aqui com chave de ouro essa nossa conversa, esse livro de Kardec, o Viagem Espírita de 1862, mais do que retratar a viagem dele, os relatos daquilo que aconteceu, ele deixa uma série de exemplos para nós espíritas, para nós, inclusive aqui, conectados como divulgadores, né? 5 instituições conectadas, a Aliança Espírita Evangélica, a FEESP, a CONCAFRAS, a CEPA, a Associação Espírita Internacional, e a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para divulgar a doutrina. Milton, qual é a sua percepção sobre o potencial dessa obra de nos auxiliar como divulgadores do espiritismo, de levar essa ideia espírita para o mundo a partir de uma vivência real e retratada por Kardec nesse livro? Como muito bem diz o nosso Paulo Henrique Figueiredo, né, o espiritismo é uma revolução, é um pensamento revolucionário. Ele, a partir da ideia do espírito, da imortalidade do espírito, da reencarnação, da vivência imorredora do espírito e da ideia do progresso, né?
o Espiritismo traz uma ideia nova, realmente nova, e que Kardec, inclusive, supunha que pudesse tomar conta do mundo muito mais rapidamente. Se não aconteceu, provavelmente por dificuldades que o mundo enfrentou, 2 guerras mundiais, o aumento das ideologias se digladiando umas com as outras, talvez se tenha esquecido da ideia fundamental do espiritualismo, que sempre existiu. A ideia do espírito está presente em todas as gerações, em toda a história, em todas as comunidades humanas. Mas o desenvolvimento da ciência nos trouxe, de repente, muito rapidamente, ideias novas que precisavam enfrentar. E talvez se tenha esquecido um pouco dessa ideia fundamental do espírito, dessa ideia da essência do ser humano, que as religiões, como, aliás, Kardec refere nesse livro, não souberam tratar corretamente. Tá? Ele fala 2 coisas estão muito presentes na explanação de Kardec nesse livro. As dificuldades. A primeira, o materialismo, que diz que cabe ao espiritismo combatê-lo fundamentalmente. E outra, a ideia da fé cega. Quer dizer, são 2 valores antagônicos e que o espiritismo deveria funcionar como uma síntese disso tudo, trazendo, abrangendo, aceitando os grandes avanços intelectuais do ser humano, os grandes avanços sociais que as ideologias contribuíram para trazer, né? E buscar essa síntese, né? Entre essas 2 forças antagônicas, o materialismo e a fé cega. Então, o espiritismo ele nos traz essa revolução. Quer dizer, ele vê o homem integralmente, ele vê a integralidade do homem como ser corpóreo, como ser social e como ser espiritual. Kardec faz essa síntese extraordinária. Não é por outra razão que um grande filósofo do século XIX, creio, dizia que o espiritismo espanhol escreveu até um livro dizendo o espiritismo es la filosofia, e trazia amplamente essa ideia de síntese. Nós não conseguimos atingir isso ainda, mas isso pouco a pouco atinge pessoas de todos os níveis, tanto aqueles que ontem assumiam a fé cega, como aqueles que tinham como verdade inamovível o materialismo e encerravam a vida entre o berço e o túmulo. Parece que há um despertar dessa consciência de que nós somos mais do que isso, que não devemos nos curvar à fé cega que produziu alguns bens, mas produziu muitos males à humanidade e muito menos ao materialismo. Acho que essa é a grande proposta do espiritismo, e essa proposta tem futuro. Ela pode demorar um pouco, demora mais do que aquilo que Kardec supunha, mas é a possibilidade que a humanidade tem, depois de ter experimentado tanto os horrores da fé cega como do materialismo, que possa produzir essa síntese que veja o ser humano como essencialmente espiritual, revestido de um corpo e que está submetido fundamentalmente a essa grande lei do progresso, que não outorga castigo a uns, benefícios eternos a outro, mas que leva ao próprio ser humano, induz o próprio ser humano à sua constante reforma, à sua constante transformação através do conhecimento. Acho que essa é a grande proposta do Espiritismo e está muito bem sintetizada nessa obra de Kardec.
Realmente, colocações muito importantes as suas, Milton. E elas fecham aqui, certamente, com chave de ouro, todas as outras colocações que foram interessantes, profundas, trouxeram contextos muito diferentes e, ao mesmo tempo, ideias que corroboram para um mesmo caminho, que é o caminho do Espiritismo, o caminho dessa caridade, da divulgação e propagação das ideias espíritas. Tenho certeza que quem está nos acompanhando conseguiu ter um gostinho do que é Viagem Espírita de 1862, certamente um livro que a gente poderia ficar horas e horas falando, mas aqui a gente trouxe algumas considerações para que você se interesse e conheça também mais sobre essa obra de Kardec. Eu quero agradecer ao Edelso, representando a Aliança Espírita Evangélica, agradecer ao Manuel, que representou aqui a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Marivaine, representando a Concafras, e também ao Milton Medran, representando aqui a CEPA, Associação Espírita Internacional. Agradecer a você que nos acompanhou, que acompanhou esse trabalho que está sendo coproduzido pela Fundação Espírita André Luiz, na qual hoje eu, Júlio Sena, estou aqui representando. Espero que esses conteúdos tenham sido úteis na sua vida, que você possa levar isso adiante. Fica aqui nosso grande abraço e até uma próxima oportunidade.